Boa noite a todos e a todas, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Declaro aberta a 157ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2017-2020. Convido o segundo secretário, Leomar Antônio Rossato, para fazer a leitura da ata da 156ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2017-2020. Presidente, pela ordem. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de colocar em pedido a apreciação de Vossa Excelência, pedindo um minuto de silêncio pelo falecimento do nosso amigo Tiago Cavidelli, ocorrido hoje ali em Santa Cruz, num trágico acidente ali em Santa Cruz, próximo à ponte. Nosso amigo, um rapaz jovem, querido de Santa Cruz, filho do policial Roberto, vindo a falecer na manhã de hoje. Gostaria de pedir um minuto de silêncio, por gentileza. Senhor presidente, da mesma sorte, gostaria de pedir também um minuto de silêncio pelo falecimento de dona Zilda Fernandes Pires, tá? Faleceu de Covid também, e a gente gostaria de pedir, a família sempre nos assiste aí pela Rede Mundial de Computadores, agradecer a Deus em primeiro lugar, uma serva de Deus que o senhor levou. Presidente, de igual forma também, pedir pela Zilda. Zilda é membro da nossa igreja e, com muita tristeza, ontem enterramos ela em córrego d'água. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Ata da 156ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2017. Realizada no dia 24 de agosto de 2020, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Paulo Flávio Machado, aos 24 dias do mês de agosto do ano de 2020, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, com a presença dos vereadores Adeir Antônio Lose, Alberto Lopes, Alcântara Víctor Lazzarini Campos, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Pereira Vieira, Celso Silva Dias, Dileuza Marins Del Caro, Eleomar Antônio Rossato, Fábio Neto da Silva, José Gomes dos Santos, Marcelo Cabral Severino, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Flávio Machado, Romildo Broeto e Ronivaldo Garcia Cravo, deixando de comparecer os vereadores Carlos de Souza, justificado por atestado médico, e Hilário Antônio Nunes Loureiro, este afastado das atividades laborativas por tempo indeterminado em razão de pertencer ao grupo de risco para complicações de Covid-19, conforme laudo médico. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da 155ª sessão ordinária, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. O primeiro secretário informou não haver matéria a ser lida no pequeno expediente. No grande expediente, na fase da liderança, conforme deliberação na 144ª sessão ordinária, nenhum vereador fez uso da palavra. O primeiro secretário fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Em primeiro turno, o projeto de lei número 072/2019,
com as emendas modificativas número 025 e 026, o projeto de lei 011/2020, com emenda modificativa número 043/2020, ambas de autoria do Poder Executivo, e o projeto de lei número 009/2020, de autoria do Poder Legislativo, foram aprovados com seus respectivos pareceres. Em segundo turno, o vereador Fábio Neto da Silva requereu adiamento de discussão do projeto de votação do projeto de lei número 024/2020, de autoria do Poder Legislativo, por uma sessão ordinária, sendo aprovado. O projeto de lei número 008/2020, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado com respectivos pareceres. O vereador Fábio Neto da Silva requereu à Secretaria Municipal de Saúde informações sobre as datas em que os recursos financeiros, objeto do Decreto Municipal número 38010, de 4 de junho de 2020, e do Decreto Municipal número 38026, de 10 de junho de 2020, que abrem crédito adicional extraordinário, foram destinados à Fundação Hospital e Maternidade de São Camilo. E a vereadora Edileuza Marins Del Caro requereu à Secretaria Municipal de Saúde informação sobre o corpo médico da Unidade de Saúde da Vila do Riacho, especificando motivos que o médico pediatra deixou de atender na unidade. Quantos médicos são necessários para garantir o atendimento de qualidade? Se a Secretaria de Saúde oferece transporte para as crianças para atendimento pediátrico encaminhados à UPA de Barra do Riacho? E quantos pediatras atendem na UPA da Barra do Riacho? Com o respectivo dias de atendimento, que colocados em votação foram aprovados. O senhor presidente comunicou aos vereadores a realização da 16ª sessão especial no dia 26 de agosto de 2020, quarta-feira, às 14 horas, para ouvir o senhor José Maria Esperandil Recla, presidente do IPASMA, convocado por meio do requerimento número 132 de 2020, que tem por objetivo tratar de assuntos relacionados ao cálculo atuarial e atualização da legislação da reforma da Previdência. Na fase da comunicação, usaram da palavra os vereadores Alexandre Ferreira Manhães, Alcântara Vítor Lazarini de Campos, Marcelo Cabral Severino, Eliomar Antônio Rossato e Paulo Flávio Machado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária dia 31 de agosto, segunda-feira, às 18 horas. E para constar, eu, Eliomar Antônio Rossato, segundo secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6º do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como são, os contrários que se manifestam. Aprovado. Da mesma forma, convido o segundo secretário Eliomar Antônio Rossato para fazer a leitura da ata da 16ª sessão especial da Câmara Municipal de Aracruz. Ata da 16ª sessão especial da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2017-2020, realizada no dia 26 de agosto de 2020, às 14 horas. No plenário, Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Paulo Flávio Machado. Aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2020, reuniu-se a Câmara Municipal, contando com a presença dos vereadores Adeir Antônio Lozzi, Alcântara Vítor Lazarini Campos, Celso Silva Dias, Edileuza Marins Del Caro, Fábio Neto da Silva e Paulo Flávio Machado. Compareceu à reunião o senhor José Maria Esperandil Recla, presidente do Instituto de Presidência e Assistência dos Serviços do município de Aracruz, em atenção à convocação feita por meio de requerimento, número 132 de 2020, de autoria do vereador Fábio Neto da Silva, aprovado na 153ª sessão ordinária, tendo por objetivo esclarecimento sobre assuntos relacionados ao referido Instituto, dentre eles atualização de cálculo atuarial e atualização da legislação em razão da reforma da Previdência. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos da sessão especial, com arrimo no parágrafo 5º do artigo 63 do Regimento Interno, combinado com o artigo 180 do mesmo diploma legal. E, em seguida, na ausência do primeiro secretário, convidou a vereadora Edileuza Marins Del Caro para atuar como primeiro secretário Andioque e registrar a presença dos senhores vereadores. Dando prosseguimento aos trabalhos nos termos do parágrafo 1º do artigo 180 do Regimento Interno, o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Fábio Neto da Silva, requerente dessa sessão especial, que fez suas indagações ao presidente do IPASMA sobre o assunto relacionado ao requerimento. Em seguida, foi concedida a palavra nos termos do parágrafo 2º do artigo 180 do Regimento Interno ao convocado senhor José Maria, presidente do IPASMA, que respondeu os questionamentos do proponente. Ato contínuo na forma do parágrafo 3º do artigo 180 do Regimento Interno, foi concedida a palavra aos vereadores inscritos Alcântara Vítor Lazarini Campos, Edileuza Marins Del Caro,
Na forma do parágrafo 4º do artigo 180 do Regimento Interno, foi concedida a palavra ao convocado para responder. Na forma do parágrafo 6º do artigo 180 do Regimento Interno, manifestaram-se os vereadores Alcântara Victor Lazini Campos, Adair Antônio Lozzi, Celso Silva Dias, Fábio Neto da Silva e Paulo Flávio Machado. O senhor presidente concedeu a palavra ao presidente do IPASM para as considerações finais. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Para constar, foi elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como são, os contrários que se manifestem. Aprovado. Convido o primeiro secretário, vereador José Gomes Santos, para fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha pela rede mundial de computadores, público presente. Senhor presidente, não há matéria para ser lida no pequeno expediente. Senhor secretário, faça a chamada dos senhores vereadores, por favor. Vereador Adair Antônio Lozzi. Vereador Beto Negreiro. Vereador Alcântara Vitor Lazzarini Campos. Vereador Alexandre Ferreira Manhães. Presente. Vereador Carlos Alberto Pereira Vieira. Vereador Carlos de Souza. Presente. Vereador Celso Silva Dias. Presente. Vereadora Dileuza Marins Del Caro. Presente. Vereador Iliomar Antônio Rossato. Presente. Vereador Fábio Neto da Silva. Presente. Vereador Hilário Antônio Nunes Loureiro. Vereador José Gomes dos Santos. Presente. Vereador Marcelo Cabral Severino. Vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Vereador Paulo Flávio Machado. Vereador Romildo Bruito. E vereador Ronivaldo Garcia Cravo. Senhor presidente, presente 16 vereadores. Havendo número legal, passamos para a ordem do dia. Comunicação da pauta. 157ª sessão ordinária, legislatura 2017-2020, a data é 31 de agosto de 2020, às 18 horas. Apresentação em plenário. Primeira proposição, projeto de lei 033/2020. A emenda dispõe sobre o recebimento de ações de bens móveis, imóveis e serviços de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado pelos órgãos e pela entidade de administração pública municipal direta, autarquia e fundacional. O autor, o Poder Executivo Municipal, e o quórum é maioria simples. Votação em primeiro turno. Segunda proposição, projeto de lei 043/2019, com emenda. A emenda dispõe sobre a regulamentação do uso especial de bem público municipal por particulares, na forma do artigo 74 da Lei Orgânica de Aracruz, o autor, o Poder Executivo Municipal, e o quórum é maioria simples. Terceira proposição, projeto de lei 060/2019, com emenda. A emenda dispõe sobre a regularização fundiária REURB no município de Aracruz. O autor, o Poder Executivo Municipal, e o quórum é maioria simples. Quarta proposição, projeto de lei 019/2020, parecer de Justiça. A emenda dispõe sobre a carteira municipal de identificação do autista, com a finalidade de conferir identificação à pessoa diagnosticada com transtorno de espectro autista. O autor é o vereador Iliomar Antônio Rossato, e o quórum é maioria simples. Quinta proposição, projeto de lei 020/2020, com parecer de Justiça. Dispõe sobre a contratação de adolescentes aprendizes pelas empresas vencedoras de licitação pública no município de Aracruz. O autor, o vereador Iliomar Rossato, e o quórum é maioria simples. Votação em segundo turno. Sexta proposição, projeto de lei 072/2019, com emenda. A emenda dispõe sobre a autorização e a contratação pelo Poder Público Municipal de estagiários em parceria com a instituição de ensino e agentes de integração, adequando-se às normas da Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008. O autor, o Poder Executivo Municipal, e o quórum é maioria simples. Certa proposição, projeto de lei 011/2020. A emenda dispõe sobre a alteração da Lei 2.898/2006. O autor, o Poder Executivo Municipal, e o quórum é maioria absoluta. Oitava proposição,
Projeto de Lei 009/2020. A emenda dispõe sobre a divulgação de lista de espera para vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil. O autor, o vereador Fábio Neto da Silva, e a quórum, a maioria simples. Nona proposição, projeto de lei 024/2020, regime de urgência. A emenda institui a flexibilização nos horários de funcionamento do comércio não essencial no município de Aracruz no período da pandemia da Covid-19. O autor, o vereador Alcântara, o Vítor Lazzarini Campos, e o quórum, a maioria simples. Pela ordem, presidente. Gostaria de pedir inclusão em pauta do projeto de lei número 034/2020, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para apoiar tecnicamente e financeiramente o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo e da outras providências. Coloco o pedido do vereador em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como são, os contrários que se manifestem. Aprovado. O projeto 033 e 034/2020, de autoria do Poder Executivo, em apresentação em plenária, encaminhado às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 043/2019. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de pedir adiamento da discussão e votação do 043 por 4 dias. Tendo visto que esse projeto ele vem regulamentar o artigo 74 da nossa lei orgânica, que foi objeto de análise na legislatura anterior, senhor presidente e senhores vereadores. E essa nova norma, ela revoga essa matéria que já foi analisada aqui nesta casa. Então, por isso, gostaria de confrontar as duas normas e solicito o adiamento por 4 dias. Coloco o pedido do vereador Fábio Neto em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como são, os contrários que se manifestem. Aprovado, suspenso por 4 dias. Projeto 043/2019. Projeto de lei 060/2019. Presidente, pela ordem. Da mesma forma, senhor presidente, gostaria de colocar em apreciação de Vossa Excelência e dos nobres pares o pedido de vista por 4 dias para melhor análise do projeto. Coloco o pedido do vereador Romildo Brito em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado, suspenso por 4 dias, o projeto 060/2019. Projeto de lei 019/2020. Presidente, pela ordem. Como o parecer da Justiça foi contrário a esse projeto, eu vou pedir arquivamento e me comprometo em mandar como anteprojeto ao Executivo para que possa retornar a essa casa, esse projeto. Coloco o pedido do vereador Bibi Rossato em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o arquivamento do projeto 019/2020. Do mesmo modo, presidente, no projeto 020, que também tem parecer... Arquivamento 019/2020. Agora vou ler o 20/2020. Da mesma forma, o projeto 020 tem um parecer contrário da comissão. Peço também o arquivamento e me comprometendo em mandar um anteprojeto ao Executivo para que possa analisar e encaminhar um outro projeto a essa casa. Coloco o pedido do vereador em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o arquivamento do projeto 020/2020. Votação em segundo turno. Projeto de lei 072/2019. Dispõe e autoriza a contratação pelo Poder Público Municipal de estagiário em parceria com instituições de ensino e agentes de integração, adequando-se às normas da Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008. Autor, o Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável à matéria, com as emendas. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como são, os contrários que se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável à matéria, com as emendas. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como são, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em discussão, emenda modificativa 025/2020 ao projeto de lei 072/2020. A emenda altera a redação do artigo 1º, suprimindo a expressão municipal e colocando iniciais maiúsculas na expressão administração pública. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como são, os contrários que se manifestem. Aprovado.
Em discussão, a emenda modificativa 026/2020 ao projeto de lei 072/2019. A emenda altera a redação do artigo 10, substituindo a expressão os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional por órgãos do Poder Executivo, as autarquias e as fundações. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 072/2019 com as emendas. O projeto tem objeto autorizar o Poder Executivo, autarquias e fundações a contratação de estagiários em parceria com a instituição de ensino e agentes de integração nos termos da Lei Federal 11.788/2008. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em segundo turno, projeto de lei 072/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal com as emendas modificativas 025 e 026/2020. Projeto de lei 011/2020 dispõe sobre a alteração da lei número 2.898/2006. Autor o Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável à matéria com as emendas. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável à matéria com as emendas. Em discussão, o parecer. Em votação, os pareceres. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em discussão, emenda modificativa 043/2020 ao projeto de lei 011/2020. A emenda altera a redação do artigo 1º, que passa a vigorar com a redação. Fica acrescido o artigo 78-A, a Lei 2.898, de 31 de março de 2006, com a seguinte redação. Altera a redação do caput do artigo 78-A, substituindo a expressão fica o Poder Executivo e suas autarquias autorizadas a reduzir por poderá ser reduzida e incluindo a expressão sem prejuízo à remuneração. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 78-A, suprimindo a expressão encaminhado e substituindo a expressão no qual, por, em que. Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 78-A, substituindo a conjunção e por vírgula. Altera o parágrafo 3º do artigo 78-A, que passa a vigorar com a redação: o titular ou dirigente deve encaminhar o requerimento aos órgãos responsáveis pela gestão de recursos humanos, cabendo ao serviço médico do município a emissão de laudo conclusivo. Altera a redação do parágrafo 4º, artigo 78-A, substituindo a expressão a redução é concedida por 6 meses por a redução da jornada de trabalho será concedida por 6 meses. Continua em discussão. Em votação. A votação é nominal dos termos do artigo 124, parágrafo 1º do Regimento Interno. Então, convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores, que se manifestarão pela expressão sim ou não. Como voto, o vereador Adair Loz. Sim. Como voto, o vereador Roberto Negreiro. Como voto, o vereador Alcântara. Como voto, o vereador Alexandre Manhães. Sim. Como voto, o vereador Carlos Alberto Pereira. Como voto, o vereador Carlos Souza. Sim. Como voto, o vereador Celso Silva Dias. Sim. Como voto, a vereadora Edileuza Marisa Del Carmo. Sim. Como voto, o vereador Eliomar Antônio Rossato. Sim. Como voto, o vereador Fábio Neto. Sim. Como voto, o vereador José Gomes dos Santos, sim. Como voto, o vereador Marcelo Cabral Severino. Sim. Como voto, a vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Sim. Como voto, o vereador Paulo Flávio Machado. Sim. Como voto, o vereador Romildo Broeto. Como voto, o vereador Ronivaldo Garcia Cravo. Senhor presidente, 17 votos favoráveis. 16, meu presidente. Aprovado com 16 votos, sim. Em discussão, o projeto de lei 011/2020 com a emenda. O projeto tem por objeto acrescentar dispositivo do Estatuto dos Servidores Públicos no município de Aracruz, Lei Municipal 2.898/2006, que autoriza a redução da jornada de trabalho dos servidores públicos efetivos que sejam legalmente responsáveis
por pessoas com deficiência. Continue discussão. Da mesma forma, convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores, que se manifestarão pela expressão sim ou não. Como voto, o vereador Adeir Loza. Como voto, o vereador Beto Negrilo. Como voto, o vereador Alcântara Vitor Lazarino Campos. Como voto, o vereador Alexandre Ferreira Manhes. Como voto, o vereador Carlos Alberto Pereira Vieira. Como voto, o vereador Carlos Souza. Sim. Como voto, o vereador Celso Silva Dias. Sim. Como voto, a vereadora Edileuza Marins Del Caro. Sim. Como voto, o vereador Iliomar Antônio Rossato. Sim. Como voto, o vereador Fábio Neto da Silva. Sim. Como voto, o vereador José Gomes dos Santos. Sim. Como voto, o vereador Marcelo Cabral Severino. Sim. Como voto, a vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Sim. Como voto, o vereador Paulo Flávio Machado. Sim. Como voto, o vereador Romildo Broedo. Sim. Como voto, o vereador Ronivaldo Garcia Cravo. Sim. Senhor presidente, 16 votos favoráveis. Aprovado com 16 votos sim. Em segundo turno, projeto de lei 011/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, com a emenda modificativa 043/2020. Projeto de lei 009/2020, dispõe sobre a divulgação de lista de espera para vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil. O autor, o vereador Fábio Neto da Silva. O parecer da Comissão de Justiça é favorável à matéria. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Justiça de Finanças é favorável à matéria. Em discussão, parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Saúde, Educação e Meio Ambiente é favorável à matéria. Em discussão, parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 009/2020. O projeto tem por finalidade a divulgação de listas de espera para vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIs, no município de Aracruz, como meio de transparência e de possibilitar o acesso dos cidadãos aos CEMEIs da forma universal e igualitária. Continue a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em segundo turno, projeto de lei 009/2020, de autoria do Poder Legislativo. Projeto de lei 024/2020. Institui a flexibilização dos horários de funcionamento do comércio não essencial no município de Aracruz no período da pandemia da Covid-19. O autor, o vereador Alcântara Victor Lazarino Campos. O parecer da comissão é pela inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria, pois há vício de iniciativa, é privada no Poder Executivo Municipal, violando assim a Constituição Federal no seu artigo 2º, que trata dos princípios da separação dos poderes. Em discussão, parecer. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, Está ligado, não, Carlos? Está ligado, não? Tá ligado. Está aceso, não? Senhor presidente, pela ordem, estamos a tratar do projeto já muito debatido nesta casa, projeto que visa a flexibilização do comércio enquanto perdurar o sistema de pandemia, tempo de pandemia, um estado de exceção em que nós vivemos. Em primeiro turno tivemos a rejeição do parecer da Comissão de Justiça, que foi contrário ao projeto, e por conseguinte a aprovação do projeto em primeiro turno, e agora estamos novamente em segundo turno a tratar da juridicidade, a constitucionalidade do projeto, de sorte que, se houver mudança de entendimento desta casa e a maioria dos vereadores entenderem favoráveis ao parecer, o projeto é arquivado sem debate de mérito. Desta feita, senhor presidente, nós tivemos 2 fatos novos, sendo que um é uma recomendação do Ministério Público encaminhada a esta casa e também um julgamento em caráter liminar da lei, do projeto de lei, da lei aprovada e promulgada em Vitória, que foi suspensa liminarmente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
Primeiro, senhor presidente, eu queria aqui mais uma vez destacar aos nobres vereadores a importância do projeto de lei, uma vez que, não obstante estarmos há 2 semanas sem restrições efetivas ao funcionamento do comércio, o mapa de risco ele pode ter a sua matriz alterada a qualquer tempo e, mais uma vez, o comerciante ser surpresado a fim de que nós venhamos a entrar no risco moderado ou risco vermelho e o comércio tem que fechar as portas. Sem adentrar ao mérito de que nós já temos a ciência científica de que o comércio não é o principal vetor de comunicação, eu quero me ater aqui, nobres vereadores, aos 2 fatos novos que foram motivados entre a votação em primeiro turno e a votação no dia de hoje. Pois bem, primeiro destacar, vereador Fábio Neto, o meu respeito à instituição do Ministério Público, o meu respeito ao posicionamento do Ministério Público, o meu respeito à instituição, destacar que é uma instituição que faz parte da minha formação acadêmica e da minha formação moral. O tema da minha monografia fala sobre o Ministério Público, tema do meu trabalho de conclusão de curso, porque lá eu estagiei durante 2 anos, vereador Carlinhos. O tema da minha monografia é sobre a eficácia da atuação do Ministério Público no combate à corrupção. Então, o Ministério Público faz parte efetiva da minha formação acadêmica, vereador Romildo. Mas, nesse momento, não obstante respeitar o posicionamento e já prever esse posicionamento, uma vez que em primeiro turno nós debatemos sobre a possibilidade de um intento do Ministério Público, uma vez que a Procuradora-Geral e boa parte dos promotores do Estado, eles entendem, pelo posicionamento jurídico, de que nós não podemos ter nenhuma medida a nível de município mais flexível do que o governo do Estado, mas foi dito que é uma situação de exceção que nós vivemos no país e que o universo jurídico está rachado. Então, vereador Bibi, antes que algumas pessoas entendam mal ou usem de má fé dizendo que a gente está mentindo, não tem nenhum dos 2 lados aqui que está mentindo. Nós temos uma divergência jurídica colocada, onde alguns estados e municípios entendem que o governo do estado ele é soberano nesse sentido, o município ele não pode ser mais flexível, e outros estados e municípios eles têm entendido que o município tem sim autonomia jurídica para regulamentar de forma mais flexível. E foram colocados aqui em primeiro turno as 2 situações. Eu trouxe alguns municípios e estados, como eu disse, do estado de São Paulo e do Mato Grosso, em que o judiciário entendeu que o município poderia sim, efetivamente, flexibilizar. Pois bem, então dizer, nesse primeiro momento, que respeito muito a posição e a recomendação, a preocupação do Ministério Público, mas nós temos, segundo a nossa Constituição Federal, nós temos, primeiro, independência e harmonia entre os poderes na forma do artigo 2º da Constituição Federal. De igual sorte, vereador Romildo, o artigo 29, inciso 8, Beto, da Constituição Federal, eu não estou falando aqui não da boca para fora, está aqui o artigo 29, diz que o nosso voto é inviolável. Nós, enquanto Poder Legislativo, nós temos autonomia e não podemos responder nenhum processo civil, criminal ou administrativo pelas nossas manifestações correlacionadas com o mandato e, sobretudo, pelo nosso voto. Nosso voto é inviolável. Então, nós podemos e nós temos, sim, que respeitar o posicionamento do Ministério Público, a opinião do Ministério Público, o parecer recomendatório do Ministério Público, mas, respeitosamente, deixar muito claro para os nobres vereadores que é uma recomendação, não é uma obrigação. E aí nós vamos, mais uma vez, recair sobre aquilo que a gente já tem dito há muito tempo. Juridicidade nós temos para os 2 lados, entendimentos distintos para os 2 lados. O STF se posicionou em alguns casos semelhantes favorável, mas é um tema que de sorte não está pacificado. Então o vereador que quiser votar pela constitucionalidade do projeto está amparado pela jurisprudência, e o que quiser votar pela ilegalidade do projeto
do projeto, também está amparado pela jurisprudência, porque não temos nada pacificado. E aí nós entramos no segundo aspecto, que é a decisão liminar do Tribunal de Justiça em relação a um projeto análogo que nós temos na cidade de Vitória. E aí uma pergunta natural, que eu já estou me antecipando, é, Alcântara, como a gente vai votar num projeto que, se em Vitória foi suspensa a validade da lei de forma liminar para que seja debatido o caso? E a resposta é muito simples. Isso tudo a gente já havia cantado a pedra aqui. Não é contar mentira, não é enganar o comércio. A gente tem falado aqui que é uma tentativa legal e jurídica de que a gente dê a segurança que o comércio tanto quer, de que vai funcionar até o final da pandemia. Porque esse vai e vem, que vem causado pelas alterações na matriz, o abre e fecha do comércio, muitos comerciantes vieram a esta casa reclamar que estavam quebrando, inclusive tiveram comerciantes que depositaram vários produtos vencidos ali, aqui na porta da Câmara, na porta do plenário, porque compraram o estoque e na semana seguinte já não podiam mais funcionar. Então é essa a estabilidade que nós queremos. Pois bem, a resposta à questão jurídica da liminar do Tribunal de Justiça em relação ao projeto de Vitória é muito simples. Nós já sabíamos que isso ia acontecer porque o nosso Ministério Público e o nosso Tribunal no Estado do Espírito Santo já tinham se manifestado sobre o tema. Mas não é um processo transitado e julgado, ainda está em discussão. Vitória certamente levará isso às instâncias superiores e pode ser que o STJ ou o STF, no caso direto, aí por se tratar de uma ADIM, o STF possa reconhecer a legalidade do projeto em contrassenso ao posicionamento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O que eu quero dizer e deixar bem claro aos nobres vereadores? Assim, de forma muito técnica, não tem nenhum mentiroso aqui de nenhum dos dois lados, certo? Nós temos legalidade para tentarmos a aprovação do projeto, e se o Ministério Público entender por acionar o Judiciário para suspender a nossa lei, a Procuradoria já disse que está preparada para debater juridicamente. Não é falta de respeito com o Ministério Público, eu quero voltar a dizer aqui que o Ministério Público faz parte da minha formação pessoal, moral e acadêmica. Não é falta de respeito com o Judiciário. Nós estamos aqui para enfrentar os problemas sociais. A lei, ela serve para pacificar a sociedade. A sociedade nos trouxe uma demanda, a sociedade está clamando por segurança e estabilidade na abertura do comércio. Muitos de nós aqui comemoramos a abertura do comércio, e com razão, porque a gente conhece o sofrimento dessas pessoas, certo? E não tem problema nenhum, de enfrentarmos juridicamente, respeitosamente, com toda a vênia, um entendimento divergente. Isso é democracia. Para finalizar, senhor presidente, o Judiciário, o Ministério Público são essenciais à democracia, mas o poder legislativo é o coração da democracia. Se nós não tivermos liberdade para nos expressarmos e para defendermos o anseio da rua, certamente será fatal, um golpe fatal à democracia do nosso país. Então, assim, deixar de forma muito respeitosa, senhor presidente, confortáveis os vereadores, mas dizer da minha tranquilidade quanto à constitucionalidade do projeto, por isso, pedir aos vereadores que assim entenderem, que votem contrários ao parecer da Comissão de Justiça. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Senhor presidente, o vereador Alcântara Vitor coloca de forma clara, né, o que está acontecendo, o que aconteceu no transcorrer dessa semana com relação à recomendação do Ministério Público. Nós sabemos muito bem que trata-se de matéria que nós vamos decidir, nós chamamos no meio jurídico de matéria interna corporis. Nós temos que decidir matérias aqui dentro são atinentes aos projetos que aqui são submetidos a essa casa. Aqui nós temos a tramitação como caminho de um projeto de lei. Nós recebemos a doutoria, encaminhamos para as comissões, e aqui nós temos o direito de debatê-lo e discutir, e o seu prefeito municipal depois tem o direito de vetar ou sancionar. E aí sim, uma matéria pode ser submetida ao crivo do judiciário através de ações diretas de inconstitucionalidade. Isso é fato.
Isso é fato, e não tem a matéria, a notícia recomendatória, ela só está recomendando, não está obrigando ninguém a votar sim ou não. Então, pois bem, eu votei em primeiro turno com o vereador Alcanto Vitor, acompanhando as razões do voto dele, e trazia também uma preocupação única e exclusiva do vício de iniciativa. Ainda foi até um motivo até de solicitar ao autor do projeto que debatesse mais com relação ao vício de iniciativa, se nós estaríamos ou não invadindo seara de competência. Entretanto, com a decisão agora que vem em medida e no aspecto liminar de um projeto análogo, esse projeto que foi objeto até mesmo encaminhado a esta casa pelo autor, que já tinha sido submetido ao crivo da Câmara Municipal de Vitória, e agora nós temos o quê? Uma decisão judicial em sede liminar que reconhece um vício de iniciativa. Então agora eu tenho, o meu voto vai ser um voto que eu vou divergir do primeiro turno, votando pela inconstitucionalidade do projeto em razão dessa decisão que já foi analisada num projeto de idêntica matéria que está sendo submetida nesta Casa Legislativa. Então eu queria pedir vênia ao vereador Alcanto, ao qual tenho maior respeito e admiração, para mudar o meu voto em razão das razões que foram apresentadas em sede liminar para uma matéria que já foi aprovada na Câmara Municipal de Vitória, que é o mesmo tempo que nós estamos enfrentando no dia de hoje na Câmara Municipal de Aracruz. Então eu voto pela inconstitucionalidade do projeto em segundo turno. Continue a discussão. Senhor presidente, no primeiro turno eu só ouvi, não me manifestei, tendo em vista que eu estava voltando de um período de quarentena, de isolamento domiciliar, mas depois fui estudar o projeto, verificar, e nesse período nosso município veio para o risco baixo, onde o comércio normalizou automaticamente. Eu e os colegas, os outros 4 colegas, Mônica, Alexandre Manhães, Carlito, Candim, se não me falhe, e o Lula, fomos rechaçados nas redes sociais por termos votado contra o projeto, motivo pelo qual hoje faço meu pronunciamento. Parabenizo aqui o nobre vereador Fábio Neto, porque também aqui estou, Fábio Neto, em mãos aqui com essa matéria que fala que a Justiça do Espírito Santo suspende lei que flexibiliza o funcionamento de bares e restaurantes em Vitória. Então essa foi uma decisão do tribunal, e eu acho que nós temos realmente que respeitar a competência dos poderes, respeitar as normas estaduais. O nosso governador, ele foi premiado por um dos estados que conseguiu controlar muito bem, trabalhar muito bem durante essa pandemia. O nosso município também não foi diferente. Graças a Deus as coisas não se complicaram ainda mais. Sou vereadora de oposição desde o início do meu mandato, mas também sei reconhecer o que é correto. Sei reconhecer que a Secretaria de Saúde trabalhou sim, talvez não da melhor forma, talvez deixou muito a desejar, talvez não da forma que nós precisávamos, e precisa melhorar muito. Isso a gente vem aqui cobrando, Mônica Cordeiro, e a gente tem que continuar, colegas, a cobrar, porque a gente quer excelência. Nós não queremos meia boca, nós não queremos coisas feitas só para enganar o povo. Mas eu acredito que existem acima de nós e acima dessa lei, que se aprovada se tornará uma lei inócua. Eu acredito que temos técnicos da Secretaria de Saúde Estadual, pessoas, médicos, especialistas, pessoas que estão desde o início dessa pandemia, diuturnamente, trabalhando, buscando a melhor forma de proteger a nossa população. Ouvi colegas falando aqui, se não me fala a vereadora Mônica, acho que o vereador Lula, que nenhum vereador aqui é contra o fechamento dos comércios.
Nenhum vereador aqui torce para que empresários e comerciantes venham a quebrar e ter que fechar as portas. O que é ruim para eles é ruim para toda a população. Muitas vezes você precisa, um certo horário, ir num comércio e ele está fechado. Isso também nos prejudica. Isso prejudica funcionários. Mas eu tenho que fechar a minha fala aqui hoje, chamando a atenção dos colegas com uma frase. Alexandre Manhães, a vida é o bem maior. É nisso que nós temos que pensar. Nós não temos que politizar a Covid. Nós não temos que politizar a pandemia. Nós temos que nos unir para tentar combater esse inimigo invisível, que fez vítimas fatais, mas fez vítimas também aqui nesta casa, como eu, a vereadora Mônica, vereador Candim, vereador Manhães, vereador Carlindo Josiel. Infelizmente, nós sabemos, e nós com todos os cuidados do mundo, mas tendo que vir a esta Casa de Leis, tentar discutir, proteger, lutar por reabertura de comércio, por outras demandas, nós contraímos esse vírus. Graças a Deus estamos aqui, pela honra e glória do Senhor. Muitos não tiveram a mesma sorte que nós, mas o susto que nós tomamos não foi pouco. Então, mais uma vez eu digo, colegas, a vida é o bem maior. Muito obrigado. Senhor presidente, muito bonito o discurso político da vereadora Dileuza, a qual eu respeito muito, mas vou me ater aqui nesse momento a debatermos a legalidade do projeto e a preocupação do vereador Fábio Neto, a qual eu respeito e muito, em relação ao voto do Tribunal de Justiça. Deixar mais uma vez bem claro, talvez eu falei grego aqui, mas falar bem claro para os nobres vereadores. Há legalidade para os dois lados, não tem ninguém aqui querendo enganar ninguém. O comércio sabe que o projeto de lei se trata de uma tentativa de estabilizarmos a abertura do comércio. Por quê? Porque corre o risco, a gente foi para o risco aí, o verde, né, a faixa verde, mas corre o risco de voltar para amarelo, para o vermelho, e o comércio tem que fechar novamente. Por isso a insistência no projeto de lei, certo? Isso conversado com procuradores, com advogados, então tem legalidade para os dois lados. Não tem ninguém aqui querendo enganar ninguém, não tem ninguém aqui querendo defender partido, defender nada, a gente está aqui para defender o anseio da sociedade. E aí, falando da questão jurídica, ao nobre vereador Fábio Neto, qual eu respeito muito, mas deixar bem claro aos nobres vereadores que se trata de uma decisão cautelar. O que é uma decisão cautelar? O Tribunal de Justiça fez o seguinte, falou, olha, vamos suspender a eficácia da norma, vamos suspender a validade da norma até que a gente discuta o mérito da mesma. Então, assim, não tem nenhuma definição final, nem do Tribunal de Justiça, tampouco transitado em julgado, em relação ao tema, à divergência do tema. Qual que é o nosso intento, vereador Beto, em relação ao projeto? É continuar lutando pelo comércio para que lá na frente volte para o amarelo, para o vermelho. A gente pelo menos fez a nossa parte. A gente tentou estabilizar a flexibilização, a abertura do comércio durante todo esse tempo. E no campo jurídico, levar, se for necessário, esse debate até o STF, porque aí vai ter a decisão final do STF, essa sim, a decisão final do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, essa sim coloca ponto final uma vez por todas para o tema. Enquanto não tivermos uma decisão final sobre o projeto, não tem aqui que falar em verdade ou mentira. Quem é operador do direito, o vereador Fábio Neto sabe muito bem disso também, quem é operador do direito sabe que nós temos divergências sobre o tema ainda. Então não tem certo ou errado nesse momento. Tem a possibilidade de continuarmos através do projeto de lei, tentando a abertura do comércio até o final, e essa pandemia pode durar 30 dias, mas pode durar 60, 90, pode durar até o ano que vem, nós não sabemos. Nós precisamos dessa estabilidade ao comércio. E por outro lado, tem a possibilidade dos que entenderem que nós não temos competência para isso e arquivar o projeto. Eu volto a dizer com muita tranquilidade e segurança jurídica que nós temos legalidade para os dois lados, mas eu vou continuar tentando defender o comércio aí de forma responsável até o final.
Continua em discussão. Presidente, pela ordem. Vereador Fábio Neto. Obrigado, vereador Alexandre. Vereador Alcântara, na realidade, Vossa Excelência tem razão mesmo. Isso aqui é um entendimento. Quando nós falamos de jurisprudência, nós temos o conceito de jurisprudência dividido em qualquer matéria. O que nós estamos dizendo aqui, no meu voto que eu dei em primeiro turno, foi que quando eu acompanhei a matéria, a procedência da matéria de Vossa Excelência, eu até indaguei Vossa Excelência com relação se na Procuradoria, no parecer da nossa Procuradoria, tínhamos alguma análise de vício de iniciativa. Naquele momento, Vossa Excelência sustentou em plenário, o qual acompanhei a questão do vício. A única coisa que me preocupava era o vício de iniciativa. E agora, com a matéria que foi, essa matéria que foi analisada e que não foi nem sancionada nem vetada, foi promulgada na Câmara de Vitória porque o senhor prefeito municipal decorreu do prazo, o presidente da Câmara promulgou a matéria. Ela já foi objeto de análise jurídica, um requerimento do Ministério Público de uma ação direta de constitucionalidade. E sustenta nas razões de pedir o vício de iniciativa. Por isso estou falando aqui que eu faço uma revisão do meu voto em razão do vício. Então, o meu voto, único e exclusivamente, não é pelo mérito, não, o qual Vossa Excelência tem razão, sim. Eu estou dizendo aqui a questão se a Câmara Municipal, através de um membro, de um vereador, pode ou não. Aqui, para mim, ficou claro, em tese, para mim ficou claro que não pode, por isso que estou mudando meu voto. É lógico que a matéria, a decisão cautelar, vai ser submetida ao pleno do Tribunal de Justiça. Mas aqui já foi decidido, em medida cautelar, um reconhecimento de uma inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Inclusive, se Vossa Excelência observar também o que diz a Lei 13.979 de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento à pandemia do Covid, norma já foi aprovada pelo Congresso Nacional e determinou que as medidas de combate à pandemia devem ser determinadas com base em evidências científicas e análise sobre as informações estratégicas em saúde. É onde o desembargador, ao proferir seu voto, diz o seguinte: olha, teve vício de iniciativa, por quê? Porque ficou definido que competência para essa matéria exclusiva, excepcional, de enfrentamento à pandemia, é do governo estadual, através do executivo. Tanto é, que eu me recordo bem que nós tivemos aqui outras reuniões com segmentos da sociedade, até dos comerciantes, inúmeros segmentos estiveram aqui, e o procurador, ou mesmo o senhor Calixto, que é o membro que fazia parte do comitê de enfrentamento, diz o seguinte: olha, a Câmara Municipal não tem culpa de nada, porque a competência toda para baixar os decretos é do senhor prefeito municipal. Então, o que eu estou dizendo aqui, meu voto, mudar o voto, é porque neste momento eu reconheço que a iniciativa nós estamos ferindo o vício, nós estamos invadindo o seara de competência. É só isso. O projeto de Vossa Excelência é fantástico, só que eu estou vendo uma posição agora jurídica, do ponto de vista de iniciativa. Então, por isso que eu voto hoje pela inconstitucionalidade em razão da decisão que foi mesmo medida cautelar do desembargador, reconhecendo uma competência que não é do Legislativo através de seus pares. Senhor presidente, assim, respeito de forma muito carinhosa o vereador Fábio Neto. Se me permite, só para responder, por gentileza, mas só para responder o vereador Fábio. Obrigado, vereador Alexandre, pela gentileza. Assim, respeito de forma muito carinhosa o vereador Fábio Neto, assim, que fique bem claro, até porque o voto é inviolável, então respeito o voto de todos nesse plenário, mas que fique bem claro que a decisão do Tribunal de Justiça é o entendimento de um procurador, de um desembargador, na verdade, do desembargador relator, que o vereador Fábio Neto decidiu, de forma livre e espontânea, acompanhar e dessa sorte mudar o seu entendimento. Mas é justamente isso que eu estou querendo dizer, que nós temos divergências. Eu trouxe aqui em primeiro turno um voto de um ministro do STF dizendo que assiste competência aos municípios legislar sobre o tema, certo? Então, assim, qual que é o meu sentimento? O meu desejo e o meu voto é no sentido de darmos prosseguimento ao projeto para que, se necessário, nós possamos ir até o STF de forma respeitosa num debate jurídico para tentar até o último momento uma estabilidade para o comércio em Aracruz. É exatamente isso, porque eu já estou dizendo isso aqui há muito tempo. Eu sei que o entendimento do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sua maioria, é contrário ao nosso projeto de lei. Isso eu já sei, isso está na mídia. Mas eu sei também que nós temos possibilidade
de, se necessário, levarmos isso ao STF e termos êxito e sermos um exemplo para o Brasil. Então, assim, deixar bem claro que eu respeito o posicionamento do vereador Fábio Neto, mas insisto que nós possamos prosseguir com o projeto, prosseguir com o debate, porque o debate é salutar na democracia e nós podemos nos tornar efetivamente o exemplo para o Brasil. E, por fim, dizer que concordo sim com a fala do secretário quando disse que a competência para decreto é do prefeito. E a legislação ela prevê exatamente isso. Mas a competência primária para legislar é da Câmara Municipal e de forma concorrente do Poder Executivo Municipal. Então nós estamos sim cumprindo o nosso papel aqui como agentes legisladores do município de Aracruz e por isso a insistência no projeto, senhor presidente. Obrigado. Presidente, boa noite, demais vereadores. É muito bom o diálogo, esse debate quando ele fica técnico. Isso é muito importante para a sociedade quando nos assiste nesse momento. Mas eu gostaria de destacar aqui a notificação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que a gente já vem falando há bastante tempo, desde que o projeto chegou a essa Casa de Leis. O que diz? 1. Observe os pareceres da Procuradoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação dessa Casa de Leis, que se manifestaram pela inconstitucionalidade do projeto de lei 024/2020, especialmente no que se refere à interferência na autonomia do Poder Executivo, bem como contrariedade às normas expedidas pelo governador do Estado do Espírito Santo e também da Secretaria Estadual de Saúde. 2. Abstenha-se de aprovar, nos termos propostos, o projeto de lei 024/2020 de iniciativa do Executivo Municipal. E que os vereadores dessa cidade sejam cientificados do teor desta recomendação. Fica ciente o notificado de que a presente notificação tem natureza recomendatória e premonitória no sentido de prevenir responsabilidades. Essa notificação foi assinada pela promotora de justiça Mariana Pecino do Amaral, também assinado pelo promotor Marcelo Vitor Valente Gouveia Teixeira, também de forma igual pelo promotor de justiça Fábio Romos Ribeiro, pela promotora de justiça Renata Soares Valder de Melo e também pela promotora de justiça Karina Jovita de Sá Santos Bittencourt. Essa recomendação praticamente foi assinada por todos os procuradores do Ministério Público. E agora, eu gostaria assim, de ler a matéria de um jornal que saiu na semana passada, o jornal Folha do Litoral, Folha Vitória, que diz: Justiça do Espírito Santo suspende lei que flexibiliza o funcionamento de bares e restaurantes. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo concederam por unanimidade uma liminar suspendendo a lei municipal que torna mais flexível as regras de abertura de bares e restaurantes do comércio não essencial em Vitória. A decisão foi tomada durante sessão ordinária da Corte, realizada de forma virtual na tarde da última quinta-feira, dia 27. A Lei 9.670/2020 havia sido promulgada na última terça-feira, dia 25, pela Câmara Municipal, após o prefeito Luciano Rezende perder o prazo para análise da matéria. No entanto, na última quarta-feira, o Governo do Estado e o Ministério Público Estadual entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, mais conhecida como ADIM, pedindo uma liminar para suspender os efeitos da lei. A alegação de que a mesma é inconstitucional, já que contraria as determinações do Executivo Estadual quanto ao funcionamento de tais estabelecimentos durante a pandemia do novo coronavírus. O relator da ação, o desembargador Carlos Simões Fonseca, votou favorável à concessão da liminar e ele entendeu que ficou clara a inconstitucionalidade da lei por violação da competência determinada pela Constituição Federal e também da observação obrigatória pela Constituição Estadual. Carlos Simões afirmou que a competência estabelecida pela Constituição Federal em relação às medidas de prevenção à Covid-19 é concorrente, mas a regulamentação do interesse local, ou seja, municipal, deve respeitar as normas gerais editadas pelo ente estadual.
Nesse sentido, segundo o relator, a flexibilização alterada pela legislação municipal que autoriza o funcionamento de estabelecimento, como bares e restaurantes em horários muito diversos do estabelecimento, pela legislação estadual. E aí o desembargador ainda entendeu caracterizado, vereador Fábio Neto, como o senhor já observou, o vício de iniciativa da legislação, que é de competência do chefe do Executivo Municipal. Segundo ele, como o processo for iniciado na própria Câmara Municipal, fica evidente o vício de iniciativa alegado no pedido do governo estadual e do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Por fim, diante da evolução da pandemia no Estado, neste momento atual, e também da possibilidade da legislação impugnada provocar uma evolução negativa de casos até então registrados, o relator entendeu ser urgente a análise do pedido e também o deferimento da medida cautelar. Ele foi acompanhado pelos demais desembargadores presentes na sessão virtual, que também votaram a favor da liminar. Acho que encerro por aqui. Eu vou me ater com total respeito aqui ao Ministério Público, da mesma maneira que me comportei aqui desde o primeiro dia em relação a esse projeto. O projeto ele é bom, porém, ao meu ver, também acompanhando o Ministério do Estado do Espírito Santo e o Tribunal de Justiça também do Estado do Espírito Santo, vou continuar com o meu pensamento. Obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Assim, nenhum fato novo. Efetivamente, é muito bom debatermos em alto nível o projeto. Deixar claro que nesse projeto, nesse caso, não tem certo e não tem errado, não tem mentiroso e não tem alguém que esteja com a verdade absoluta. O vereador Alexandre, efetivamente, desde o início, defendeu e tem sido coerente com o seu posicionamento nesse projeto, defendeu que teria uma judicialização do caso e um posicionamento contrário do Ministério Público. Isso já foi evidenciado no primeiro turno. E, de outra sorte, eu me manifestei desde o primeiro turno de que, ainda que houvesse a judicialização do caso, seria interessante nós, enquanto legisladores, darmos prosseguimento, ecoando, na verdade, a voz da sociedade, darmos aí prosseguimento ao projeto, a fim de que, ainda que se estabeleça um debate jurídico, nós possamos chegar aí num denominador comum, mas insistindo na abertura do comércio. Pois bem, efetivamente o Ministério Público se posicionou, o Judiciário do Estado do Espírito Santo se posicionou também contrário, mas a matéria não para por aí. O meu sentimento, o meu pedido e o meu voto é no sentido de que nós possamos, ante a nossa posição de termos o voto inviolável, de termos harmonia e independência entre os poderes, de nós continuarmos com o projeto, aprovarmos o projeto e, caso haja judicialização no município de Aracruz, que possa se levar isso adiante de forma saudável, de forma democrática, a fim de que o STF se posicione, porque aí sim se dará um ponto final no debate sobre o tema. O que me motiva a insistência do projeto, nobres vereadores, e aí eu peço voto contrário ao parecer da Comissão de Justiça, é que amanhã ou depois não haja uma inversão na faixa de risco do município de Aracruz e o comércio volte a fechar. Caso isso aconteça, com todo respeito ao entendimento contrário, mas terei a consciência tranquila de que tenho defendido aquilo que acredito, o funcionamento do comércio, haja vista que nós sim devemos preservar a vida, mas também a economia, porque emprego também é dignidade e vida, de que a gente cumpriu o nosso papel. Dessa sorte, com todo respeito ao Ministério Público, ao Judiciário e aos vereadores que pensam de forma divergente, mas peço aos nobres vereadores que votem contrários ao parecer da Comissão de Justiça. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Senhor presidente, é o parecer da comissão, né? É o parecer da comissão, senhor presidente. Olha só, é o parecer da comissão. Deixa eu dar uma lidinha aqui rapidinho aqui, ó. De acordo com o artigo 33, em do regimento interno, se aprovado o parecer, está rejeitada a matéria e o projeto será arquivado, ok? Então, os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Como o parecer foi aprovado, o projeto está arquivado.
Passamos para a fase dos requerimentos. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos, público presente, aqueles que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores. Pois bem, requeiro a Vossa Excelência que, com base no parágrafo do segundo artigo 23 da Lei Orgânica do Município de Aracruz, conjugado com o artigo 5º, inciso 33º, bem como no inciso 2º, a Lei de Acesso à Informação número 12.527, o Decreto Federal número 7.724/2012, regulamenta os procedimentos para garantia ao acesso à informação. Ouvido o plenário, sejam solicitadas informações à senhora secretária municipal de saúde, no sentido de apresentar a esta casa, e em particular a este vereador, uma data ou previsão de realização de testagem em massa para o Covid-19 na Grande Bela Vista, e ainda, se possível, seja realizado em conjunto a vacinação contra gripe e sarampo. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Segundo e último requerimento, senhor presidente, da mesma sorte, a mesma lei 12.527, 2011, que é a Lei de Acesso, Decreto Federal 7.724, 2012, que regulamenta os procedimentos para garantir acesso à informação. Ouvido o plenário, sejam solicitadas informações da senhora secretária municipal de saúde, no sentido de esclarecer a esta casa, e em particular a este vereador e à sociedade. Letra A, a destinação das verbas das unidades de saúde fechadas, USB, CAIC, Barra do Saí, Vila Rica, Mar Azul, considerando que as mesmas se encontram ativas no CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Letra B, nome dos funcionários que estavam lotados nas unidades de saúde retrocitadas. Letra C, lotação atual dos funcionários das unidades que foram fechadas. Esta solicitação se faz necessária, visto que os estabelecimentos supracitados se encontram com o CNES em situação ativa e os valores são repassados pelo governo federal por unidade e equipes que se encontram em atividade. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco o segundo requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Mais algum? Você fez vídeo? Passamos para a fase das comunicações. Faltou tempo. Com a palavra, o vereador Ranivaldo Cravo. Boa noite a todos, o presente, os que assistem pelas redes sociais. Quero cumprimentar aqui o presidente da CAM, Paulo Flávio, a vereadora de Leusa, Mônica, cumprimentando eles, cumprimento os demais vereadores. Hoje eu quero agradecer, ao trabalho da secretária de Saúde por ter feito mais de 600 testes do Covid-19 na nossa comunidade, aonde tirou a ansiedade de muita gente, e parabenizar a toda a equipe por estar de frente, ao combate ao Covid-19, e avisando a todos que nosso país, nosso Brasil, já chegou na casa de 120 mil mortos. Então não é brincadeira. Então continua ficando em casa, usando máscara, sempre se cuidando, porque, como a minha colega de Leusa já falou, a vida é muito mais importante. Só quem perde que sabe o sofrimento da família. Quero também aqui agradecer ao secretário de Obra, Calixto, que mandou todo o material do DPM de Guaraná
que se não fizesse uma reforma naquele DPM, provavelmente ia ser fechado, mas em especial agradecer a toda a comunidade de Guaraná que abraçou a causa para não fechar aquele DPM que estava em situação precária. Como chegou todo o material, os empresários daquela comunidade, os moradores, abraçaram a causa e estão fazendo a reforma do DPM de Guaraná. E também agradecer ao pessoal da Unidade de Saúde de Guaraná pelo trabalho, estão de frente naquela unidade, atendendo super bem aquela comunidade e as 29 comunidades vizinhas. Então, presidente, nós temos que se unir cada vez mais ao combate ao Covid-19. E por hoje é só, e uma ótima noite a todos, e muita fé em Deus a cada um de nós para seguir em frente, cabeça erguida, e sempre orar e se pegar com Deus. Boa noite. A palavra vereador Romildo Breiro. Obrigado, presidente. Boa noite mais uma vez. Mônica, Dileuza, público presente, colegas de trabalho desta casa, aqueles que nos assistem pela internet. Gostaria de falar um pouco hoje, presidente, sobre iluminação pública. E aí eu quero destacar algumas ruas que foram feitas em Nova Santa Cruz. Agradecer ao secretário Calixto. Foram feitas, se não falha a memória, 2 ruas ali em Nova Santa Cruz. Uma rua que era bem escura e a gente vem batalhando há muitos anos, né? E graças a Deus agora a rua ali do Edu, um pequeno empresário, onde tem um comércio ali, uma rua muito escura, e graças a Deus agora a comunidade foi beneficiada. E também quero deixar aqui mais uma vez ao secretário Calixto que olhe com carinho a comunidade de Praia Formosa, o qual quero deixar um abraço aqui ao meu amigo Wagner e o Davis, que são lideranças daquela comunidade e têm nos cobrado muito. E já falei aqui várias vezes que nós temos em Praia Formosa várias ruas que não têm iluminação. Nós temos moradores lá que dormem, vereador Carlito Candim, no século 20, no século 21, que dormem através de lamparina, entendeu? A comunidade tem 40 anos de existência, graças a Deus e esforço desta casa, junto com o deputado Eric Musso, junto ao governo municipal, hoje aquela comunidade tem água encanada, o qual não tinha até o ano passado. Mas acredite que ainda existem moradores lá que dormem através de lamparina ou de vela, porque não tem poste, não tem posteamento nas suas ruas. Então fica aqui o pedido ao secretário Calixto que se faça também a extensão de rede na comunidade de Praia Formosa. Comunidade na entrada do município, uma comunidade muito carente de pessoas ordeiras, de pessoas trabalhadoras que merecem também essa melhora na iluminação. Muito obrigado, presidente. Boa noite, ótima semana, que Deus abençoe a todos. Mônica Cordeiro. Boa noite a todos, colegas vereadores, público presente, pessoas que nos assistem pelas redes municipais de computadores, vereadora Dileuza, boa noite. A gente vai falar um pouquinho, hoje seriam tantos temas, vereador Fábio Neto, que até 3 minutos a gente fica tentando se pegar no que vai falar, porque a gente até se perde. Hoje eu só tenho a agradecer. Primeiro gostaria de agradecer o carinho desta casa para com a minha família, que toda esteve contaminada, e hoje, graças a Deus, o meu pai esteve de alta e venceu a Covid-19 com 76 anos, 3 AVC e um infarto. Gostaria de agradecer muito ao Hospital São Camilo, ao diretor do hospital, à secretária de saúde, a todos os médicos que não mediram esforços, aos técnicos, aos enfermeiros, aos auxiliares de serviços gerais, ao todo o carinho da equipe do hospital que teve com meu pai. Fica aqui meus agradecimentos. E
porque a gente sabe, quem passou como eu passei, a gente sabe o que é ter, vereador Alexandre sabe do que eu estou falando, porque em tantos medos, aos meus medos, as incertezas de saber se vamos sobreviver a uma tragédia dessa, ainda vem o desemprego, comércio fechado, indústria fechada, ônibus com diminuição de tarifa, e enfim, em Barra do Riacho, esse final de semana, eu tive umas 3 demandas, vereadora Dileuza, que aluguel social, vereador Fábio Neto, cortados no meio de julho agora. E como que faz com esses aluguéis? Como que as cestas básicas do município, em plena 6 meses de pandemia, as mulheres desempregadas com suas crianças em casa, vereadora Dileuza. E aí eu gostaria de parabenizar o discurso de Vossa Excelência, que eu tenho certeza que não é político, é de coração. Porque tem a sensibilidade do que é saber uma mãe que não tem como trabalhar, porque não tem... Como que vai deixar a criança na creche? A maioria das mulheres hoje desempregadas, vereador Fábio Neto, são as mulheres. 70% da população mulher está desempregada porque não tem creche. Não tem. E eu sou contra a volta às aulas nesse momento. Nós não temos estrutura. O município não tem estrutura para voltar às aulas. Como que vai voltar às aulas numa casa que tem 7, 8 pessoas, que tem o vovô, que tem a vovó? Vai circular o vírus. Então, assim, se um idoso, se uma família precisa de uma cesta básica, tem que saber se entra nos requisitos. E hoje, no dia 31, agora à tarde, o governo do estado anuncia a última parcela do fundo a fundo para os municípios. Não é possível que Aracruz não esteja nesse município, nesse montante, para que resolva os aluguéis dessas pessoas, os problemas sociais. Fica aqui o meu registro. E, em meio a isso tudo, parabenizar a secretária Cleni pelo trabalho que ela vem desenvolvendo na secretaria, porque é a única secretaria que eu vejo trabalhando nesse município, com o projeto Monitora Aracruz. Parabéns, e fica aqui todos os questionamentos que fiz aqui. Muito obrigado, presidente, por me estender, mas foi necessário. Muito obrigado. Vereadora Dileuza. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica, público que nos assiste, boa noite. Eu trago aqui hoje um tema muito importante, colegas, que é o Setembro Amarelo. E o que é o Setembro Amarelo? Amanhã a gente inicia o mês de setembro. Setembro Amarelo ele tem como objetivo alertar a população sobre o suicídio. E eu trago aqui alguns dados para alertar mesmo sobre esse grave problema que vem atingindo a nossa população. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, a taxa de suicídio cresceu em 60% nos últimos 45 anos. Portanto, com o intuito de diminuir esses números e conscientizar a população sobre o tema, foi criada uma campanha mundial durante o mês de setembro, chamado Setembro Amarelo. E o dia 10 deste mês foi considerado o Dia da Prevenção ao Suicídio. Instituições como o Centro de Valorização à Vida promovem diversas ações para abordar o tema com a sociedade. Então, nós temos estatísticas alarmantes, onde diz, segundo o Ministério da Saúde, que o suicídio é a causa de morte de um brasileiro a cada 45 minutos. São 32 perdas por dia, e a 7ª causa de mortes de crianças entre 10 e 14 anos, a 3ª entre jovens de 15 a 29 anos. Estima-se que 9 entre 10 casos podem ser evitados. Ou seja, é um problema de saúde pública. É um problema que nós temos que nos preocupar. E aí fica aqui a minha preocupação, vereadora Mônica, vereadores. É o nosso município. Nosso município ainda estamos sem psiquiatra.
Nós estamos tendo problema, Mônica, ali no atendimento à saúde mental, muitas pessoas precisando dessas especialidades e não temos. E já fica aqui o meu apelo à secretária de saúde. Vamos olhar com carinho, porque problema de saúde mental é coisa grave. Então, dentre essas estatísticas, temos aí transtornos mentais e sintomas de alerta. Temos depressão, temos uso de substâncias, temos casos de esquizofrenia. Como podemos ajudar uma pessoa sob risco de suicídio? Então é importante que a gente aprenda a ouvir. Em plena pandemia, é o que mais nós precisamos nos preocupar, colegas. Vereador Alexandre, que está sempre lá na rádio, ouvindo a nossa querida psicóloga Marta Rossoni, um excelente profissional. Leve-nos esse Setembro Amarelo, esse tema para lá, porque nós precisamos aprender a ouvir e conversar com essas pessoas. Só queria fechar dizendo o seguinte: a vida é assim mesmo, cheia de encantos e desencantos, e ela espera de nós uma força sutil, delicadeza e gentileza de primaveras de Setembro Amarelo. Comece espalhando amor e continue o tempo todo, porque cada instante é mesmo um recomeço. Estenda sua mão, ofereça o seu ombro e a sua atenção. É disso que o mundo precisa, de dedicação. O outro precisa saber que você pode ouvi-lo e deseja intervir. Seja solidário e espalhe emoção. Muito obrigada, boa noite e que Deus nos abençoe. Carlos de Souza. Boa noite, presidente. Cumprimentando o presidente, eu cumprimento os nobres colegas, amigos, vereadores, público presente. Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui novamente, depois de ter passado por um problema com Covid, né? E estou retornando e feliz de estar junto com os amigos. Eu uso aí a tribuna dessa casa nesse momento para poder estar aí fazendo algumas cobranças, né? Ali no bairro do Sauê, que eu estive lá ontem, a população cobrando muito patrulhamento, porque está intransitável em algumas ruas do bairro Sauê, ou seja, o bairro praticamente todo. E aí a gente foi cobrado e a gente está aqui fazendo essa cobrança que a gente sempre faz nessa Casa de Leis. Desde o início do meu mandato, que aqui eu cheguei, eu tenho cobrado incansavelmente, fazendo indicações, porque a nossa comunidade ela precisa. Nos coloca aqui para brigar e lutar por elas, e nós temos que fazer o nosso papel. E quando eu falo nós, não é só eu, são todos nós, vereadores dessa Casa de Leis. Também quero aqui agradecer ao secretário Calixto por ter feito e está fazendo ainda a iluminação de LED no bairro São Francisco, na principal, e indo para Itaparica. É um sonho também daquela comunidade, pedido também desse vereador já há muito e muito tempo, e que está sendo concretizado, né? Também eu quero aí pedir a limpezas dos bairros por onde ainda não passou, ali em Itaparica, que chegou hoje, mas eu acredito que deva estender por mais outros bairros a limpeza que a gente sempre pede de máquinas pesadas, ou seja, chegou hoje não máquinas pesadas, chegou limpeza, mas a gente vai pedindo máquinas pesadas, e com fé em Deus a gente vai acreditando que possa estar fazendo melhorias na nossa região. Quero também aqui mandar um abraço, né, para um amigo aí, o Gazu. Sábado passado estava aí trabalhando como sempre numa live solidária, fazendo aquilo que ele sempre sabe fazer com muita qualidade, que é estar dando suporte às pessoas que estão fazendo as lives em benefício das entidades. Por hoje é só, um forte abraço, felicidade, Deus abençoe a todos. Carlito Candido. Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa que nos assistem e também todos que nos assistem pela rede da internet. Quero fazer uma indicação aqui, primeiramente na Praça Jequitibá, ali a manutenção, né, a poda daquelas plantas, estão praticamente todas fechadas ali, e que ali pode guardar pessoas ali fumando. Então peço, né, a secretaria responsável para que possa fazer aquela poda ali da Praça Jequitibá, ali próximo ao churrasquinho da NET.
Quero também parabenizar a secretária Cleni e toda a sua equipe pelo ótimo trabalho que foi feito ali naquela comunidade da Portelinha, comunidade sofrida, graças a Deus, né? Agora eles podem ter a energia, né, que foi colocada ali há pouco tempo, água, mas ainda tem muita coisa ali por fazer naquele bairro da Portelinha. E a Cleni, na secretaria, e toda a sua equipe fizeram um trabalho ali que eu admiro, que é uma secretária que parte para cima mesmo, ela tem um carisma com as pessoas e ali foi feito aquele trabalho, um trabalho bem assim, destacado, um trabalho que já deveria estar sendo feito assim, há muito mais tempo. Se esse trabalho tivesse sendo feito desde o início, eu acho que a saúde estava ainda melhor. Quero dizer que antes da Cleni assumir esse cargo, nós tínhamos uma fila de mais de 14 mil pessoas na espera de consultas, né, exames, e essa fila zerou. Então, mais uma vez, Cleni continua assim, com esse trabalho, porque não adianta nós termos educação, ter obras, ter uma casa bonita, poder comprar coisas boas para comer e não ter saúde. Então, sou a favor de todas as secretarias, sou a favor de obras, já defendi muito, mas eu destaco a saúde, que se nós não tivermos saúde nessa vida não vale nada. Então, mais uma vez, parabéns, desejo uma boa noite a todos e todos fiquem com Deus. Marcelo Nena. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente. Senhor presidente, na realidade eu agradecer a família, a minha família, a Deus, acima de tudo, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui, pela proteção que Ele tem nos dado. Onde quer que andemos, o Senhor tem nos guardado, nos resguardado. E nesse momento, senhor presidente, como o vereador Romildo falou aqui de iluminação, eu gostaria de pedir à secretaria responsável que dentro do decreto também, no qual nós temos acompanhado aí, nós temos praças que a iluminação foi cortada, vereador Alexandre. Mas, em consequência disso, nós temos um outro público presente nas praças. E por esse público que está presente na praça, nós estamos sendo cobrados de algumas formas, não sei se os vereadores têm sido, mas eu tenho sido, porque não tem se acendido as luzes. Infelizmente, nós temos visto na comunidade do Bela Vista, no qual nós moramos ali na Grande Bela Vista, sendo tomada por pessoas e à noite, infelizmente, à noite, o pessoal que mora em volta dali da quadra, em volta da praça, é obrigada com seus filhos a fechar as janelas, porque está acontecendo tudo, inclusive sexo, ali aberto. Então, assim, nós pedimos que sejam providenciadas ali o mais rápido possível a iluminação, na Coab 4 também tem acontecido. Quero agradecer nesse momento a limpeza e higienização que foi feita lá no dia de hoje. Obrigado, a equipe da CETRANS que fez esse trabalho lá. Nós agradecemos de coração a Francine, pessoal profissional capacitada, e uma profissional acima da média. Então, que Deus abençoe muito a sua vida, assim também a vida dos Calixto que tem nos dado o retorno, o Saulo, também um ótimo secretário que está aí à frente da CETRANS. E, no mais, senhor presidente, agradecer também a limpeza, na qual foi feita lá na Coab 4,
próximo ali à Portelinha. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos. Tenham uma boa noite, que a nossa família sempre esteja aguardada em nós, agradecendo a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Obrigado, senhor presidente. Vereador Alexandre Manhães. Presidente, mais uma vez boa noite, demais vereadores, público que nos assiste neste momento. Eu gostaria de destacar da ação que ocorreu neste final de semana e na semana passada também, do projeto Monitora Aracruz. Projeto pioneiro no estado do Espírito Santo, realizado aqui em parceria com o Executivo Municipal, a Secretaria de Saúde, através da doutora Cleni, juntamente com o apoio incondicional da Porto Ocel, e de iniciativa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e aqui da nossa região. O projeto foi muito bem aceito na comunidade. Nós estivemos acompanhando o projeto na comunidade do Portelinha, acompanhamos também esse projeto na comunidade de Guaraná e, aproveitando também o ensejo, fomos até Jacupemba para acompanharmos e percebermos o quanto que foi importante esse projeto e a atenção que foi dada à população. Muitas pessoas positivadas, pessoas ainda que não receberam a vacina de sarampo, foram vacinadas, foram feitos testes de diversas doenças lá, inclusive também dada a vacina de gripe, e logicamente a testagem para o coronavírus. Que esse programa Monitora Aracruz continue nas comunidades, porque nós precisamos isolar as pessoas que derem positivo, porque assim essas pessoas deixarão de contaminar outras pessoas. Então, falar da importância desse projeto na nossa sociedade, E, mais uma vez, agradecer ao público que nos assiste, em especial você, comerciante amigo, pelo crédito que você nos dá neste momento. Muito grato. Obrigado, presidente. Vereador Bibi Rossato. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Quero aqui parabenizar a ação da Secretaria de Saúde, em nome da Cleni, no Monitora Aracruz, onde nesse sábado esteve em Guaraná, e também a parte da tarde em Jacupemba. Queria parabenizar todos os voluntários que estiveram à frente daquele movimento, pessoas sempre ligadas à saúde, que doam o seu tempo, para cuidar das pessoas, para que essa ação que foi feita pudesse acontecer. Então fica aqui meu parabéns a todos os envolvidos, a secretária, ao prefeito, as meninas e os rapazes que estiveram de frente naquele movimento muito bem organizado em Jacupemba. Queria aqui novamente lembrar que eu fiz na segunda-feira a fala pedindo que Jacupemba não fosse esquecida pela secretária. E graças a Deus fomos, a população tanto de Jacupemba como Guaraná foi atendida com o Monitora Aracruz, que teve o teste do Covid e vários outros testes de hepatite B e C, vacinas, Então, foi muito bem organizado. Parabéns a todos os envolvidos. Queria aqui também reforçar o pedido, vereadores, que essa indicação é desde o ano passado, sobre as lâmpadas de LED, onde Jacupemba tem muitas lâmpadas, e muitos locais com pouca iluminação e lâmpadas daquelas amarelas ainda que não clareia muito bem e muitos lugares que ainda é muito perigoso para a população. Então fica aqui também um pedido ao secretário responsável da pasta que possa planilhar e vir comunicar à nossa comunidade de Jacupemba qual é a previsão da instalação de lâmpadas de LEDs no bairro, no distrito de Jacupemba. Por hoje só, muito obrigado a todos, fique com Deus. Vereador Lula. Presidente, boa noite mais uma vez, colegas vereadores. Apenas não poderia deixar de
de parabenizar, agradecer o nosso prefeito pela construção do projeto Monitora Aracruz, agradecendo o prefeito Jones Cavalieri, em nome da secretária de Saúde, Clenir. Hoje o nosso município é referência no estado, né, na situação de cuidar do Covid, né, de prevenção. Esteve, como nossos vereadores disse que estiveram em Jacupemba, estiveram também no bairro Santa Luzia, estiveram também no bairro Clemente 2, né, na chamada Portelinha. Então, gratidão, né, estou falando em nome da população de Aracruz, gratidão ao nosso prefeito, nossa secretária, pelo belo trabalho que está fazendo em frente à Secretaria de Saúde. Muito obrigado, prefeito, né? Muito importante a forma que o nosso prefeito, a nossa secretária, tem conduzido, né, essa pandemia, tem trazido bons resultados para o nosso município. Tanto que o nosso município hoje está com todos os comércios abertos, né, a flexibilidade está em todo o município, e o nosso município é referência em todo o estado. Tá bom, senhor presidente? Só isso. Agradecer ao prefeito e a nossa secretária. Próximo inscrito sou eu. Quero agradecer ao prefeito Jones, que, atendendo ao pedido deste vereador, ao nosso pedido, ele trocou todas as lâmpadas na nossa comunidade de Barra do Riacho por lâmpadas de LED. Hoje está até um visual diferente. Demorou, mas chegou. Obrigado, senhor prefeito. E vou deixar, acho que um agradecimento inédito aqui a uma pessoa, né, que é o Edmilson, chefe lá do gabinete do prefeito, onde levei uma demanda para ele, porque havia mais de 5 meses que eu estava pedindo para trocar uma grelha lá na rua, lá na Barra do Riacho, onde estava colocando em risco a vida das pessoas que estavam passando por ali, caminhão que fazia manobra, e depois de 3 meses tiraram a grelha e deixaram o buraco lá aberto. E conversei com o Edmilson em um dia, no outro dia ele mandou fazer, o serviço foi feito. O que eu aprendo com isso? Quando quer, faz. 5 meses esperando. Uma conversa de um dia para o outro, foi lá e fizeram. Então aprendi muito com isso. Quando quer, fazem. Obrigado, Edmilson. Obrigado mesmo, porque era um serviço necessário, onde estava botando a vida de pessoas ali em risco. E existe ainda uma outra que precisa ser trocada. Eu espero que eles vão lá e troquem, na descida ali da unidade de saúde de Barra do Riacho. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 8 de setembro de 2020, terça-feira, em razão do feriado de 7 de setembro, às 18 horas. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.